Vamos fazer agora uma análise com relação à suposta imutabilidade dos 10 mandamentos. Já analisamos anteriormente que os 10 mandamentos não são eternos ou atemporais. Uma outra afirmação dos guardadores do sábado é: os 10 mandamentos ou decálogos são imutáveis e não poderiam ser modificados. Vamos analisar isso frente à Bíblia. Se nós pegarmos a cronologia da Bíblia hebraica com relação às 2 tábuas do decálogo, nós temos a seguinte sequência. Deus fala para Moisés subir ao monte que ele daria para Moisés as tábuas de pedra que ele escreveria, que está em Êxodo 24. Em Êxodo 31, Deus dá para Moisés as 2 tábuas de pedras que foram escritas pelo próprio dedo de Deus. Em Êxodo 32, Moisés, descendo do monte, viu que o povo estava entregue à idolatria, no bezerro de ouro, e ele ficou irado e quebrou as 2 tábuas que tinha recebido de Deus. Em Êxodo 34, Deus fala para Moisés: olha, lavra 2 pedras que eu vou escrever as mesmas palavras que estavam nas primeiras tábuas, que tu quebraste. Até aí, sem problema. Em Êxodo 34, Moisés subiu ali com o Senhor, ficou 40 dias e 40 noites, não comeu e escreveu nas tábuas os 10 mandamentos. Quando chega em Deuteronômio 5, Moisés chamou o povo de Israel todo e falou: ó, Israel, ouve os estatutos de juízo que hoje vos falo, vocês vão aprendê-los e guardá-los para que possam cumpri-los. E aí faz a lista, inicia com os 10 mandamentos. E em Deuteronômio 5, 22, Moisés diz o seguinte: estas palavras falou o Senhor. Então, estas palavras, aqueles 10 mandamentos que ele tinha acabado de listar em Deuteronômio 5. Estas palavras falou o Senhor a toda a vossa congregação no monte, do meio do fogo, da nuvem e da escuridade, com grande voz, e nada acrescentou. E as escreveu em 2 tábuas de pedra e deu para mim. Está falando dos 10 mandamentos em Deuteronômio 5. Então, o resumo da cronologia das tábuas da lei é a seguinte. Em Êxodo 24, a primeira versão é escrita. Em Êxodo 31, as tábuas são dadas. Em Êxodo 32, as tábuas são quebradas. Em Êxodo 34, 2 novas tábuas são lavradas e os 10 mandamentos são escritos com as mesmas palavras. E em Deuteronômio 5 são repetidos os 10 mandamentos e é dito que esses mandamentos de Deuteronômio 5 são escritos nas 2 tábuas de pedra. Só que tem um detalhe. Os 10 mandamentos de Êxodo 20 e Deuteronômio 5 são diferentes. Aqui nós listamos as diferenças que tem entre os dois aqui. Em Êxodo 20, o sábado começa com lembra-te. Em Deuteronômio 5 já não fala mais de lembra-te, manda direto guardar o dia. Em Êxodo 20 só fala animal, e em Deuteronômio 5 fala boi, jumento, nem nenhum animal teu. No versículo 11, ele justifica o sábado com a criação, e em Deuteronômio 5 ele justifica o sábado com a libertação do cativeiro do Egito. Em Êxodo 20, honra o pai e mãe para que se prolongue os dias. E em Deuteronômio 5 fala para que se prolongue os dias e que te vá bem. Então não só vai prolongar, mas também vai se dar bem. Vai ficar bem na terra que o Senhor Deus dá. E lá no versículo 21 de Deuteronômio 5 tem o campo, não cobiçar nem o campo, que não existe essa informação em Êxodo 20. O que está escrito então nas 2 tábuas de pedra? O que foi escrito nas 2 tábuas de pedra? Se Êxodo 20 e Deuteronômio 5 não batem, e a Bíblia fala que são as mesmas palavras, o que afinal de contas está escrito? Então, algumas respostas possíveis seria a seguinte: se nós analisarmos a cronologia bíblica, a versão de Deuteronômio 5 é a mais provável, porque ela seria a última versão. E como a primeira versão foi quebrada por Moisés, então a segunda versão teoricamente seria a mais provável. Lembrem que isso a Bíblia não dá uma resposta direta, nós estamos analisando a cronologia bíblica, tá? Não estamos afirmando nada. Mas como o pacto foi dado no Monte Sinai após o livramento do Egito, a versão do sábado em Deuteronômio 5, que liga o sábado à libertação do cativeiro, ela é mais coerente com todo o contexto do livro de Êxodo, porque Êxodo significa saída em massa do povo de algum lugar, né? E se lembrarmos que o sábado foi dado pela primeira vez em Êxodo 16, faz mais sentido ainda o decálogo de Deuteronômio 5. Uma outra possibilidade, aí já faz parte de uma escola mais erudita, de um estudo mais aprofundado das tradições, defende que a versão original do Decálogo seria mais compacta.
Então não seria nem a versão de Êxodo 20, nem a versão de Deuteronômio 5, mas seria uma outra versão original mais compacta e que as tradições posteriormente as ampliaram inicialmente em Êxodo e posteriormente em Deuteronômio. A gente vai depois fazer um estudo mais erudito só sobre esta teoria. Tá? De qualquer maneira, o que fica claro é que os 10 mandamentos são mutáveis. Independentemente de qual explicação seja aceita, o fato permanece. Os 10 mandamentos não são imutáveis, porque na Torá, na própria Bíblia, no Pentateuco, na Bíblia hebraica, nós temos versões escritas diferentes do Decálogo. E não estamos falando de mesmos princípios morais, estamos falando sim de mesmas palavras, porque Êxodo 34:1, o Senhor disse a Moisés: lava-te 2 tábuas de pedra como as primeiras, e eu escreverei nas tábuas as mesmas palavras. Então isso é falado em Êxodo 20 e é falado em Deuteronômio 5, que as duas versões foram escritas em tábuas de pedra, com as mesmas palavras, só que elas são diferentes. Na verdade, isso é um problema apenas para os defensores do sábado, né? Aqueles que estudam um estudo mais erudito da Bíblia hebraica e estuda a teoria das tradições, vai ver que isso não é problema nenhum. Isso só se tornou um problema para os guardadores do sábado porque dizem que os 10 mandamentos são imutáveis. E eles não são imutáveis, como está provado pelas diferenças em Êxodo 20 e Deuteronômio 5.